Oi, meu nome é Vinícius. Eu sou o Matheus. E o meu nome é Sofia Rodrigues. A gente cursa o segundo ano do ensino médio integrado à mecânica industrial no Instituto Federal de Bragança Paulista. Hoje a gente está aqui para apresentar para vocês um podcast exclusivo sobre indústria aeroespacial e suas inovações. Mas afinal, o que é a indústria aeroespacial? Bom, a indústria aeroespacial é qualquer tipo de atividade industrial que esteja relacionada à pesquisa, projeção, fabricação ou operação de qualquer veículo de transporte que funcione de maneira aérea ou espacial, como por exemplo aviões e foguetes. Além disso, esse tipo de indústria faz parte de um campo muito amplo de atividades, com aplicações em diversas áreas como, por exemplo, a área comercial, a industrial e a militar, pois representam grandes avanços tecnológicos. O aerogel, que se trata do sólido mais leve já descoberto, e o grafeno, o material mais fino conhecido. Além disso, apresentaremos também um extra, que são os nanotubos de carbono. Agora eu passo a palavra ao meu amigo Vinícius Biazeto, que irá detalhar com vocês um pouco mais sobre o aerogel. Veremos o que ele preparou para nos apresentar. Ah, bem, o aerogel, como você mesma disse, ele é o sólido atualmente, né? O sólido mais leve do mundo. E diversas indústrias aeroespaciais vêm financiando pesquisas em cima dele por causa de duas características impressionantes dele, que são o seu incrível isolamento térmico e sua baixíssima densidade, sendo ela de apenas 0,16 miligramas por centímetro cúbico, e a sua facilidade de ser fabricado de diversos materiais, como o mais comum sendo sílica, que é o mesmo material de vidro e areia, o carbono, como por exemplo o aerogel de grafeno, e diversos feitos de polímeros, de óxido de alumínio e essas coisas. Mas afinal, você me pergunta como que uma estrutura deste jeito, que é composta de 99,8% de ar, pode ter propriedades de isolamento térmico tão boas. Ela, teoricamente, ela devia ter as mesmas do ar, mas não, pois a sua estrutura nanoporosa, ela faz com que o ar quente ele meio que se perca pelo caminho, ou seja, as partículas de ar quente elas precisam atravessar um caminho muito grande por dentro do aerogel, e isso acaba tirando toda a energia dela. E quando ela passa para o outro lado, ela já está fria. Esse efeito é conhecido como efeito Nansen. Em testes feitos já foram vistos que um aerogel específico para um sistema de setor aeroespacial ele consegue suportar temperaturas de tão quentes quanto 600 graus Celsius facilmente com apenas poucos milímetros de aerogel, ou temperaturas tão baixas quanto a temperatura de fusão de um gás hélio, sendo essa perto do zero absoluto. E devido a isso, as diversas empresas elas continuam financiando, pois no espaço afora as temperaturas oscilam muito e elas são muito extremas, e o aerogel ajuda nisso. E devido ao seu baixíssimo peso, eles podem conseguir um ótimo isolamento com pouca massa, basicamente. E então chegou a hora de falar um pouco mais sobre o grafeno. Para isso, chamamos o Matheus Passos. O que você tem para nos ensinar sobre o grafeno, Matheus? Bem, o grafeno, como você mesma disse, é conhecido como o material mais fino do mundo. Ele consiste em uma camada bidimensional muito fina de átomos de carbono, o grafite mais especificamente, organizadas em estruturas hexagonais cuja altura é equivalente à de um átomo. Bem, falando um pouquinho mais sobre o grafeno aqui, que eu queria falar que se ele for de uma alta qualidade, ele costuma ser muito forte, ele é bem resistente, ele é leve e é quase transparente.
Sem falar que é um excelente condutor de calor e eletricidade. É basicamente o material mais forte já encontrado. Ele consiste em uma espécie de folha plana de átomos de carbono que são densamente compactados em uma grade de duas dimensões. E também uma pequena observação aqui que ele é um principal ingrediente para outros materiais de grafite com outras dimensões, como os fulerenos ou os nanotubos, que serão explicados em breve, ou até mesmo o próprio grafite. Bem, falando um pouco agora sobre o nosso item bônus aqui, os nanotubos de carbono. Bem, ou como são conhecidos NTC, eles são alótropos de carbono, ou seja, a sua nanoestrutura, o seu formato é de um cilindro. Eles têm como seu material principal o grafeno, que foi citado recentemente, e que também ele é um material extremamente resistente. Agora que já sabemos o que se tratam esses materiais de maneira geral, iremos explorar suas aplicações na prática, para que eles servem. O Matheus e o Vinícius irão desmistificar tudo isso para vocês. Bem, sobre o aerogel, a primeira aplicação que eu irei citar é uma que a NASA fez em um projeto delas chamado Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator, mais conhecido como HIAD, que é basicamente um veículo de reentrada na atmosfera. Ele funciona como um paraquedas, porém ele precisa aguentar temperaturas muito absurdas e por causa da atmosfera, da Terra, etc. E agora, ultimamente, ele é usado muito para trazer cargas da Lua para a Terra, para transportar coisas para Marte, por exemplo. E ele é feito basicamente de uma manta de isolamento que é a base de um aerogel feito de polímeros de filme fino. E a NASA ela colocou também um tanto de aerogel em isolamento térmico nas suas sondas que foram para Marte, como a antiga já Sojourner Rover, as um pouco atuais Spirit e Opportunity e a atual Curiosity Rover. E eles fizeram isso pois no solo de Marte eles, como é muito mais afastado do Sol do que a Terra, lá a temperatura na superfície é extremamente baixa e isso prejudica todo o funcionamento elétrico dessas sondas. E a partir com o aerogel eles não têm esse problema, pois, como eu já disse antes, o isolamento não é só para altas temperaturas, mas como para baixas. Bem, e mais uma aplicação tanto exótica feita pela NASA é a de captura de partículas, ou basicamente de poeira cósmica, poeira de vida de cometas, etc. E eles fizeram isso acoplando diversas placas de aerogel em alguns satélites, onde passava rastros de cometas. E essas pequenas partículas elas ficaram presas dentro dessa estrutura nanoporosa do aerogel. Isso permite com que eles coletem essas partículas para estudar sua composição, suas propriedades, etc. Bem, agora eu vou falar sobre algumas aplicações do grafeno na indústria. A primeira delas seria nos painéis solares e nos satélites. Bem, o porquê dele ser usado nesses dois exemplos é porque basicamente o grafeno é praticamente indestrutível, ou seja, ele é muito resistente, o que acabaria eliminando os problemas como degradação, umidade e até melhoraria a eficiência da temperatura que os outros tipos de painéis solares acabam enfrentando. Uma outra aplicação seria, por exemplo, nas baterias e nos transitores para qualquer outro aparelho eletrônico, porque as baterias dos aparelhos pretendem, com o uso do grafeno, por exemplo, não ser mais um problema para aquelas pessoas que ficam basicamente o dia inteiro no seu celular. Em 2012, pesquisadores dos Estados Unidos conseguiram criar uma bateria que consegue durar por mais de uma semana e que demora apenas 15 minutos para completar uma recarga. Ou seja, você poderá usar por muito mais tempo uma bateria e demorar muito menos tempo para recarregar ela. E em fevereiro de 2013, teve um professor na Universidade da Califórnia que desenvolveu bateria para celular e para notebook que recarregam em um tempo ainda menor, que são
5 minutos e em 10 segundos. Ou seja, futuramente você vai poder ficar muito mais tempo sem preocupação dentro do seu aparelho. Bem, uma última aplicação que eu gostaria de fazer sobre o grafeno é em relação às naves. Bem, é basicamente a mesma ideia dos painéis solares e dos satélites. Por ele ser um material muito resistente, ele conduz eletricidade e calor muito bem, a estrutura das naves ficaria muito melhor na hora de fabricação. Ou seja, o transporte e tudo mais ficaria muito mais tranquilo. Bem, agora eu vou querer falar um pouquinho sobre uma possível grande inovação do setor aeroespacial. Você já deve se perguntar, tipo, se a gente já foi para a Lua uma vez, por que nós não continuamos indo, mandando alguém todo mês, por exemplo, para sempre poder avançar nas nossas pesquisas? Bem, a resposta é simples. Levar coisas, pessoas para o espaço é realmente muito caro, tanto para o material formado para montar as naves, tanto pelo combustível, principalmente, que é gasto. Então, como nós poderíamos fazer para economizar parte dos gastos em combustível toda vez que quiséssemos ir para a órbita do planeta? Bom, essa ideia provavelmente vai se chamar elevador espacial, que consistiria em uma espécie, como o próprio nome diz, elevador conectada tanto aqui na Terra como algo dentro da órbita do planeta, como por exemplo um meteoro que seria capturado. Bem, como a gente provavelmente faria isso para manter um cabo que não rompa a essa distância desse tamanho? Provavelmente esse cabo seria feito de nanotubos de carbono, que é considerado basicamente um material muito resistente, que é quase indestrutível. O problema é que o maior nanotubo que foi feito, aliás, há 2 anos atrás, tinha aproximadamente meio metro de tamanho. Ou seja, falta bastante para chegarmos até a órbita do planeta. Mas se caso algum dia isso acontecer, com certeza será um avanço muito grande no setor, pois facilmente, entre aspas, assim, poderíamos constantemente colocar coisas em órbita como satélites e tudo mais, economizando grande parte do dinheiro. Por fim, chegamos à finalização deste podcast. Como conclusão, temos que o setor aeroespacial é uma área que vem tomando cada vez mais espaço no nosso mundo atual, principalmente levando-se em consideração fatores como a globalização e os avanços tecnológicos que vêm acontecendo. Descobertas como essa são indispensáveis e extremamente úteis para todos nós. Aqui você pode checar todas as nossas fontes, todos os links que nos levaram aos conhecimentos citados, caso você se interesse em se aprofundar mais em tudo que foi apresentado. Espero que nosso podcast tenha sido de grande utilidade para você e até a próxima.